Olá, meu nome é Laura, sou mãe de dois, mãe atípica e mãe imigrante. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazuca Mama. E essa é a parte 2 do vídeo sobre saúde materna. E hoje o Diogo vai mostrar alguns exercícios que são indicados para o pós-parto. Vamos lá? Vamos nessa! Vamos lá, pessoal. Para começar, esses exercícios sempre vão ser indicados depois da liberação do seu médico para a prática de atividade física, tá? O médico pode liberar você para começar a fazer atividade física leve, ele pode começar a liberar você para fazer atividade física de moderada a intensa, depende do estágio e de quanto tempo você está já desde a gravidez, tá? Então a gente pode, eu já indico que os exercícios que foram indicados no exercício passado, dos exercícios durante a gravidez, eles também podem ser utilizados aqui para o pós-parto. Obviamente, como eu já disse, depois da indicação, da liberação do médico para a prática de atividade física, tá? Mas o que a gente vai estar mais focado aqui hoje são exercícios para fortalecer a região abdominal e a região do core, para até poder ajudar o fechamento da diástase abdominal que acontece com todas as mulheres grávidas, né? Algumas conseguem ter o fechamento dessa diástase abdominal mais rápido, outras conseguem ter esse fechamento, demora um pouco mais para ter esse fechamento de diástase abdominal, tem outras que só conseguem fazer o fechamento através de cirurgia, mas isso aí já é um papo para a dona Laura falar sobre aqui mais tarde. A gente vai estar aqui dando exercícios que vão ajudar a fortalecer a região do abdominal e de core e, ao mesmo tempo, que vão ajudar também nesse fechamento da diástase abdominal e na força de core como um todo do seu corpo, tá? Então vamos lá, a gente vai começar a falar sobre exercícios dos mais simples para os mais não complexos, mas para os mais desafiadores, principalmente para a mulher que está vindo depois do parto e que alguns exercícios que poderiam ser fáceis antes da gravidez começam a ser mais desafiadores depois da gravidez, tá? E a nossa ideia aqui, a nossa esperança é que o mais rápido possível esses exercícios que são desafiadores agora deixem de ser desafiadores num curto espaço de tempo, conforme você vai conseguindo melhorar o seu condicionamento físico e ganhando força de volta. Beleza? Vamos lá então? O primeiro exercício que a gente vai falar é um exercício simples, que você pode fazer algumas vezes por dia na sua casa e que é de baixa intensidade, mas o que muitas das pessoas esquecem de fazer ou não conseguem fazer ou não se policiam para fazer, o que é a respiração pelo peito, né? Em vez de ser a respiração pela barriga. Muitos de vocês aí podem reparar quando vocês respiram, quando você respira, você está movendo a sua barriga para frente e para trás, ou se você está movendo o seu peito para cima e para baixo. Então a gente vai trabalhar esse movimento de abertura das costelas e de elevação do tronco enquanto você está fazendo a respiração e automaticamente encolhimento da barriga enquanto você faz isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estar parado em pé, base da perna, os dois pés paralelos, mãos ao lado do corpo, e o que eu quero fazer, você pode ter as mãos ao lado do corpo, você pode manter as mãos nas costelas também para você perceber se as costelas estão abrindo e o peito está inflando. O que a gente vai fazer? A gente vai inspirar pelo nariz e elevar o corpo. É como se a gente estivesse tentando ficar mais alto. Acontece muito isso quando a gente é criança, principalmente, que a gente está querendo mostrar que é valentão e tal, que a gente estufa o peito. É praticamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai estar inspirando, abrindo as costelas, elevando um pouquinho o ombro, encolhendo a barriga e inspirando. Okay? Quando você expirar, o que a gente quer que você não faça é que você deixe a barriga estufar. Temos visita. Participação especial. Tá? O que a gente vai fazer? Inspirou,
elevou. Quando fizer a expiração, mantenha a barriga para dentro. Não deixe a barriga relaxar e ir para fora de novo. E assim a gente vai continuar. Inspirou. Barriga não estufa de volta, beleza? Séries de 10, 2 séries de 10, 3 séries de 10, você pode fazer 2 a 3 vezes no dia, todos os dias. É um exercício de baixa intensidade que você não precisa de recuperação, de dias de recuperação para poder recuperar a força no músculo, beleza? Segundo exercício, a gente vai começar já para exercícios que podem ser feitos no chão, depois a gente vai de volta para exercícios que podem ser feitos em pé de novo e que vão precisar de algum tipo de equipamento. Mas os exercícios que a gente vai fazer no chão, a gente não vai precisar de equipamento nenhum, são exercícios que você pode fazer em casa ou na academia, mas são exercícios que muitos de vocês já estão acostumados a fazer ou ver, mas que a gente vai dar uma dica ou outra aqui de como fazer eles da melhor forma. Beleza, Lucas? Isso? Vamos lá? Então vamos lá, a gente vai falar de alguns exercícios aqui que a gente vai poder fazer no chão. Você só precisa de um colchonete, tá? Se for esses colchonetes são mais fininhos, é até melhor, tá? A gente vai fazer, exercício você pode fazer em qualquer lugar. A gente vai começar com exercícios de novo, de fortalecimento de abdômen e de core em geral. É assim, todo dia, tá? A minha malhação real é assim, todos os dias. Vem, vai, deixa o papai terminar, vem cá. O primeiro exercício lá que a gente vai falar aqui é a boa e velha ponte. Tá? Um exercício que vai ali trabalhar fortalecimento de glúteo, de posterior de coxa, e vai trabalhar um pouquinho também de core, tá? A gente vai mostrar aqui, vai trabalhar um pouco dos extensores da coluna também, que, de novo, falando do primeiro vídeo lá, são bem importantes para a mulher, para gestante e para o pós-parto também. Vamos lá, vou precisar aqui da ajuda da minha assistente, Laura. Para esse exercício aqui, a gente vai flexionar os joelhos, manter os pés no chão. Você pode levar a ponta do pé lá, aponta o pé para você. Então vai tirar a ponta dos pés do chão, isso. Os joelhos vão estar ali na largura do quadril, as mãos no chão, ao lado do quadril. E daqui, dessa posição que a gente vai fazer, a gente vai inspirar antes de levantar o quadril. Enquanto você está levantando o quadril, você vai expirar devagar, ok? Solta o ar enquanto está levantando. Foca o movimento no quadril. Tem muita gente que foca o movimento no joelho e começa a sentir... Tem gente que até sente cãibra no posterior de coxa, porque está focando o movimento no joelho ao invés de focar o movimento no quadril. Então o que vai fazer? Vai contrair o glúteo e trazer o quadril na direção do teto até que ele fique alinhado com o seu joelho e com o seu ombro. Tá? Pensa que você tem uma linha entre o joelho e o ombro, o quadril tem que ir até aquela altura se você conseguir. Tá? Então, inspira antes de subir. Enquanto contrai o quadril, contrai o abdômen, expira enquanto está subindo e desce devagar, controlando o movimento. Outra coisa também que quando estiver descendo, controla o movimento. Não deixa o quadril cair só pela ação da gravidade. Tá? A fase negativa do movimento ou a fase excêntrica do movimento também é tão importante quanto a fase concêntrica. Então, quando estiver descendo, controla, mantenha a musculatura contraída para controlar a velocidade que você está descendo. Beleza? Exercício número 1. Exercício número 2. A gente vai falar do vácuo abdominal. Tem vários nomes aqui. Nos Estados Unidos a gente chama de vacuum ou drawing in. Que é um exercício para trabalhar um pouquinho mais da musculatura interna, da musculatura do deep core muscle, que a gente fala da musculatura mais profunda. Isso, agora foi. Mais profunda. Desculpa aí, porque às vezes confunde o inglês com o português aqui, vai difícil de traduzir. Da musculatura mais profunda do core, tem a musculatura pélvica.
Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um exercício para você focar na contração da musculatura abdominal, principalmente da musculatura do transverso do abdômen. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai soltar o ar e fazer com que o seu umbigo afunde na direção da sua coluna, afunde na direção do chão, entendeu? Então a gente vai inspirar. Para esse exercício, o que você pode fazer? Você pode colocar uma das mãos no seu umbigo e perceber se sua mão está afundando na direção do chão enquanto você está fazendo isso. O que a gente vai fazer? A gente vai inspirar. E agora, quando a gente expirar, é quase como se fosse uma expiração forçada. Você vai expirar e fazer com que o seu umbigo desça em direção ao solo. Quando você fizer isso, você vai perceber a contração da musculatura profunda pélvica. Tá? É quase como se fosse aquela contração que a gente usa quando a gente está apertado para ir ao banheiro e a gente quer segurar o máximo que a gente pode, entendeu? Todos nós já passamos por isso. Você vai lembrar aí da musculatura que você teve que contrair para evitar acidentes na rua. Inspira, e quando você expirar, isso, o umbigo vai na direção do solo. Intensidade desse exercício. Você não precisa fazer esse exercício na intensidade máxima. Você não tem que fazer força para expirar o máximo possível, para encolher a sua barriga o máximo possível. Tá? Mantenha a intensidade do exercício entre 50% e 70% do máximo que você pode fazer. Com o tempo, 50% e 70% vai ir ajustando, né? Conforme sua força for aumentando e o seu condicionamento for ficando melhor, e aí você vai ajustando a intensidade de acordo também. Beleza? Vamos passar para o próximo exercício. Próximo exercício que a gente fala é o que a gente chama aqui de dead bug. Tem variações desse exercício. A gente vai usar uma variação do exercício aqui, mas tem outras que são mais avançadas, que são um pouquinho mais, que desafiam um pouquinho mais. A gente vai fazer uma das variações mais fáceis do exercício. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai elevar os dois joelhos, tirar os dois pés do chão, elevar os dois joelhos, fazer uma posição como se fosse numa cadeira, entendeu? Manter o joelho aqui em 90 graus. Você pode manter as mãos embaixo ou levar os braços na direção do teto, tá? Daqui o que a gente vai fazer? A gente vai manter o abdômen contraído, manter a curva natural que você vai ter na lombar lá do chão. Você vai perceber que a sua lombar vai estar um pouquinho afastada do chão, mas não muito por causa da flexão do quadril aqui. E aí a gente vai descer uma perna em direção ao chão alternadamente, entendeu? Uma perna, mantendo a posição de 90 graus, a gente vai descer uma perna, tocar o chão e voltar. Quando voltar, você faz com a outra perna a mesma coisa. Tá? Expira enquanto estiver descendo a perna, tenta fazer aquele mesmo movimento de drawing que a gente falou no exercício passado. Expirou, leva o seu umbigo em direção ao solo e volta. Isso vai fazer com que, quando você estiver descendo uma perna, que você não arqueie a sua coluna. Então a distância da sua coluna lombar aqui para o chão não pode aumentar enquanto você está fazendo esse exercício, tá? Quando está aumentando é sinal de pouco controle abdominal e pouca força abdominal. Beleza? Vamos passar para o próximo. Próximos exercícios aqui, os bons e velhos abdominais. Os exercícios abdominais clássicos, os tradicionais, que eles também são muito importantes para essa fase. Eles trabalham a musculatura do abdômen, a flexão de tronco, que é muito importante fortalecer após o parto, e as flexões diagonais as flexões diagonais também, que a gente também trabalha os músculos oblíquos do abdômen, tá? Então são bem importantes, são muito importantes de ser trabalhado após essa fase, após a gestação.
E nada melhor do que os exercícios básicos para fazer isso. A gente vai começar com o abdominal simples, o abdominal clássico. Você vai manter suas mãos atrás da cabeça. Tenha um leve toque das mãos na cabeça para que você não puxe seu pescoço enquanto você está fazendo isso. Se você começar a fazer abdominais e perceber que o seu pescoço cansa, porque manter o seu pescoço na posição alinhada com o tronco faz com que o seu pescoço comece a cansar, aí você pode dar um apoio maior e usar as mãos como entrelaça os dedos atrás da cabeça e usa as mãos como se fosse um apoio, um travesseiro. Tá? Se você não tem esse problema, só manter um toque leve do lado da cabeça para evitar que você force a flexão de pescoço. Foi mais uma participação especial. É assim, todo dia é assim. E essa aí, ó, fez um cocô. Pausa para a limpeza. Então a gente vai mostrar um outro exercício aqui que também é bem fácil de fazer e tem a ver com o lance de prestar atenção na respiração pelo peito, fazendo com que a barriga, com que o abdômen encolha e vá em direção, o seu umbigo vai em direção às suas costas, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar com os braços do lado do quadril e eu vou pedir para a Laura levar os braços dela até o chão, fazer um movimento de 180 graus lá, até o chão e voltar. Beleza? Simples assim. Só que agora a gente vai adicionar a respiração nesse passo, no segundo passo aqui. Quando ela levar o braço lá atrás, ela vai inspirar, tentando fazer aquela inspiração pelo peito, e quando ela trouxer os braços para frente, ela vai expirar, fazendo com que o umbigo desça em direção ao solo. Beleza? Vamos mais uma vez. Inspira pelo peito, infla o peito. Quando mover os braços para frente, expira, afunda o abdômen e você vai quase que sentir aqui as costelas meio que fechando na direção do seu umbigo, tá? Respira pelo peito, sente as costelas abrindo, expandindo e expira, fechando as costelas um pouco. Você vai sentir isso naturalmente, barriga para baixo. Beleza? Outro exercício simples, de baixa intensidade, que pode ser feito todo dia também. Agora a gente vai para o clássico abdominal. Vamos lá, a gente já estava falando sobre ele e a gente vai aqui demonstrar como fazer o exercício, tá? Tem formas diferentes de se fazer exercícios abdominais, a gente vai fazer da forma mais básica, mantendo as mãos atrás da cabeça, joelho paralelo, pés no chão, pernas na distância do quadril aqui. A gente vai tentar manter uma posição neutra entre o queixo e o peito, ou seja, a gente vai tentar não fazer com que o queixo se aproxime do peito enquanto você está fazendo o exercício abdominal. Tá? Pensa que você está fazendo o abdominal e segurando uma bola de tênis entre o teu queixo e o teu peito ao mesmo tempo. Tá? Essa bola não pode cair. Então o que a gente vai fazer? A gente vai elevar o tronco aqui, tirando suficiente para tirar as escápulas do chão. Tá? As escápulas, para ficar mais simples de entender, é esse ossinho que a gente tem, esse ossinho, não, um osso grande até, que a gente tem atrás das costas aqui, que quando a gente faz o movimento de ombro, você sente ela se movendo, tá? Alguns do Brasil vocês conhecem como omoplata. Tá? Mas é a escápula que a gente chama aqui. Então, mais fácil, levantou a parte superior do tronco, contraindo o abdômen. De novo, desce devagar, não deixa a gravidade te empurrar para baixo facilmente. Tá? O teu papel aqui é fazer a contração do abdômen como desce e manter o abdômen contraído, desacelerando o movimento para voltar para baixo, tá? Fazendo a fase negativa do movimento devagar também. Solta o ar quando subir, puxa o ar quando descer. Beleza? Simples. Vamos para um segundo exercício, que também é outro clássico. A gente vai ficar aqui no exercício simples de se fazer. Tá? A gente vai cruzar uma perna sobre a outra, vai levar o braço contrário atrás da cabeça, o outro braço do mesmo lado da perna dobrada vai na lateral do corpo
você vai elevar o tronco do lado contrário da perna cruzada na direção, para trazer o cotovelo na direção do joelho, não precisa tocar, é só trazer na direção, diagonalmente, enquanto você faz o pivô no outro ombro que está no chão, tá? Expira quando estiver subindo. E inspira quando estiver descendo. De novo com aquelas mesmas indicações lá. Cuidado para não puxar o pescoço. O foco é no abdominal, não é força no seu braço que você tem que estar fazendo para puxar teu pescoço para cima. É o seu músculo abdominal que tem que estar elevando o seu tronco lá, tá? Uma das indicações que eu vou dar aqui, tanto para o abdominal normal quanto para o diagonal, você não precisa tirar a lombar do chão. Vamos tentar fazer uma tirando a lombar do chão, para ver como é que é. Tira a lombar do chão, tenta realmente encostar teu cotovelo no joelho. Então, como a lombar já começa a sair do chão, você não precisa fazer isso. Isso já é uma flexão, um exercício de flexão de quadril, que teus flexores de quadril vão estar ativando mais do que o abdômen. Tá? É a mesma coisa dos exercícios de sit-ups, que a gente chama aqui, que a gente vai demonstrar aqui também, que a gente vai evitar, principalmente no começo lá, que é o exercício de manter os dois braços atrás da cabeça e sobe até chegar no joelho, elevando a lombar do chão. Não é para fazer isso, evita fazer isso, principalmente nessa fase inicial de recuperação após a gestação, tá? A partir do momento aqui que você está subindo com o tronco aqui, o abdômen para de ser o músculo primário no movimento e os flexores do quadril passam a ser o primário. Se você ainda não estiver bem condicionado, isso vai gerar um problema, uma carga exagerada na sua musculatura lombar, na sua região lombar da coluna, tá? Boa? Vamos agora passar para os exercícios que você pode fazer em pé e que a gente usaria um elástico para fazer, que você pode fazer em casa também. Se você estiver na academia, você pode usar a máquina de cabo para fazer. Beleza? Vamos lá. No vídeo passado a gente falou do exercício usando o elástico, o exercício para musculatura de core, que é o pull-off press. Você manteria a sua base, seus pés paralelos, pernas na largura dos quadris, ou um pouquinho mais largo que os quadris, depende da tua estabilidade para fazer o movimento. Quanto mais afastado das suas pernas, um pouco mais de estabilidade você vai ter. Se você quiser aumentar o desafio, você aproxima um pouco mais as suas pernas para poder aumentar mais o desafio em termos de estabilidade. Nesse movimento aqui, ao invés de a gente só estar pressionando para frente e para trás o elástico, a gente vai realmente trabalhar a parte de rotação de tronco aqui. Você vai começar com o braço à frente do corpo, vai deixar o braço girar em direção ao cabo, ao elástico. No nosso caso aqui, o ideal seria que o elástico não tivesse essa folga, que a gente mantesse a tensão o tempo todo. Então eu vou me afastar um pouco mais do elástico lá, porque quando eu deixar os braços irem em direção ao ponto de suporte lá, ponto de apoio, eu tenho que sentir um leve alongamento da musculatura das costas aqui, quando eu estiver deixando o braço levar. Entendeu? Flexiona o joelho um pouquinho, e daqui você vai fazer suas mãos viajar para o lado contrário do seu corpo, fazendo uma ligeira rotação de tronco. Solta o ar quando fizer a rotação, puxa o ar quando estiver voltando para o ponto inicial. Beleza? A intenção aqui é que você realmente foque nessa rotação da parte superior do seu tronco. A gente não vai tentar rodar o quadril com o movimento, tá? O quadril vai ficar paralelo, parado, e a gente vai trabalhar a parte superior, a rotação da parte superior do tronco.
fazendo com que a gente trabalhe a musculatura do reto abdominal e os oblíquos também. Beleza? E vamos lá, em questão de... Você pode estar perguntando, quantas vezes eu faço isso por semana? Quantas séries por exercício? Sei que tem muito vídeo aí que a gente vê na internet que as pessoas ensinam a fazer o movimento, mas não dão o número de séries, não dão o número de repetições, não dão tempo de recuperação. Para esses exercícios que a gente está fazendo aqui, a gente está falando de exercícios pós-parto, exercícios com baixa intensidade. A gente pode fazer os exercícios todos os dias. Tá? Você prepara ali, vai separar mais ou menos 5 a 10 minutos por dia, de 5 a 15 minutos por dia fazendo esses exercícios. Eu indicaria de 1 a 3 séries, e aí depende de quanto é o seu condicionamento lá. Começa com uma série de cada exercício, e aí vai vai adquirindo o melhor condicionamento, passa para 2 séries, passa para 3 séries, e aí, de novo, se você começar a fazer os exercícios que deveriam ser de baixa intensidade, e percebeu que ele tá demandando demais do corpo, no dia seguinte seu abdômen ainda tá doendo, tá cansado, o que a gente chama de soreness, dá um dia de descanso e faz no dia seguinte, tá? Se a musculatura abdominal e de core em geral já está recuperada no dia seguinte, você já está pronto para poder fazer o exercício de novo. E a partir do momento que os movimentos forem ficando mais desafiadores, que você conseguir fazer os movimentos mais completos, conseguir perceber que a intensidade está aumentando, e aí eu indicaria que pelo menos você desse um dia de descanso entre a série de exercícios, que a musculatura abdominal e a musculatura de core é como se fosse qualquer outra musculatura, ela precisa de descanso, contanto que a intensidade seja de moderada a alta. Se for baixa intensidade, o que a gente está fazendo aqui, você pode fazer todo dia, que não demanda um tempo de recuperação maior do que 24 horas. Beleza? Então, de 1 a 3 séries, 10 repetições, de 10 a 15 repetições cada movimento desses que vocês forem fazendo. Presta atenção em como a respiração deve ser executada, vai fazer muita diferença. Preste atenção na sua postura no dia a dia, tá? Muitas vezes esses exercícios vão ajudar também a manter sua postura, mas você prestar atenção na sua postura e se manter com os ombros girados para trás, tentar refazer a respiração pelo peito, vai ajudar também a fazer essa descompressão da coluna, que vai ajudar a gente a manter a nossa postura melhor e manter nossa musculatura de core trabalhando e ativada mais frequentemente. E qualquer outra dúvida que tiverem, pode mandar um DM para a Laura, pode mandar um DM para mim. A gente vai aí tirando as dúvidas, a gente vai trocando uma ideia, a gente vai falando um pouquinho mais sobre o assunto. Nós estamos aí para ajudar. Beleza? Bom, gente, esse foi o nosso vídeo sobre saúde materna, exercícios no pós-parto. Todos esses exercícios eu fiz no meu pós-parto. E lembrando o que o Diogo falou no início do vídeo, qualquer exercício físico, depois que você teve seu bebê, você só pode fazer após a liberação do seu médico, tá? Não vai inventar de fazer em casa antes de você ter a sua consulta. Geralmente, depois das 6 semanas, se você tem um parto normal, e depois de 8 a 10 semanas, se você tem parto cesárea, mas isso vai depender muito de como está a sua recuperação, então você precisa da liberação médica para fazer, tá? Mas todos esses exercícios eu fiz, me ajudaram muito com a minha diástase, tem ajudado muito com a minha força de core, que a gente precisa quando a gente está com um bebê, né? Carregando o bebê. Pois São muitos pesados. Igual os nossos. Exatamente. Então, esse foi o nosso vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aí. E um beijo, obrigada. Beijão. Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Até o próximo.